Quanto ao humanismo, é importante nós contextualizarmos. E é importante saber que o período literário conhecido como humanismo, que ocorreu em Portugal, iniciou-se no século XIV e se estendeu até o século XVI, no fim da Idade Média. É justamente esse período que é um momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A principal filosofia do humanismo é o antropocentrismo, ter o homem no centro. Anteriormente, na Idade Média, vigorava o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Mas, com o fim da Idade Média e o emergir da Idade Moderna, nós temos o antropocentrismo, tendo o homem como seu centro. E nesse contexto, também, o surgimento da burguesia, o capitalismo em ascensão, o mercantilismo, as grandes navegações estavam por começar. E justamente aí, a burguesia, o capitalismo, começa a nascer. Quanto aos textos escritos nesse período, no gênero lírico, referindo-se à poesia, nós temos a poesia palaciana, que, assim como as cantigas de amor, de escárnio, de maldizer, de amigo, lá do trovadorismo, nós temos aqui poesia sendo recitada no palácio. Mas perceba o verbo que eu utilizei. No trovadorismo, a poesia era cantada, por isso, cantigas. Aqui, no humanismo, a poesia já não é mais cantada, agora ela é declamada, recitada, não acompanha instrumentos musicais. Aqui também nós vemos um contexto um pouco diferente daquele que aconteceu nas cantigas do trovadorismo, que um foco muito grande no jogo do amor cortês. Aqui, esse contexto é perdido, já não há mais esse tipo de situação. Nós temos no gênero épico, narrativo, as crônicas históricas. Veremos especificamente que são diferentes das crônicas que nós lemos hoje, esses textos jornalísticos que nós lemos hoje. Aqui, as crônicas eram de um outro modo. No gênero dramático, nos textos teatrais, nós temos os autos e as farsas, que são textos marcadamente religiosos, mas que têm um fundo social, uma mensagem a tratar de crítica às figuras sociais, sejam figuras religiosas, sejam figuras da própria sociedade, como os mercadores, os fidalgos e pessoas importantes daquela época. Todas elas serão alvos de críticas por parte do teatro humanista em Portugal. Fernão Lopes foi o escritor português responsável pelo início do movimento humanista em Portugal, sendo ele um dos grandes autores desse período, sendo ele o responsável pelo início do movimento humanista em Portugal. Ele escreveu 3 crônicas principais com as quais nós podemos nos deter. A crônica de El Rei Dom Pedro I, de 1434, a crônica de El Rei Dom Fernando, de 1436, e a crônica de El Rei Dom João I, de 1443. Percebam que essas crônicas falam do rei de Portugal. Cada um deles foi um rei de Portugal. Quanto aos autos e farsas, Gil Vicente foi o poeta e dramaturgo português considerado o pai do teatro português. E em Portugal, o próprio Gil Vicente foi a figura mais importante do humanismo literário, sendo mais importante até do que o Fernão Lopes, que iniciou esse movimento em Portugal. Lembrando que nós estamos falando do período literário do humanismo. O Gil Vicente escreveu muitas peças teatrais, mas podemos considerar como as 3 mais importantes, sobretudo uma delas como a mais importante para nós conhecermos dentre todas as que ele escreveu: O Alto da Barca do Inferno, O Alto da Barca do Purgatório e O Alto do Paraíso. Obviamente ele escreveu outras peças como O Alto da Sibila Cassandra, Alto da Festa, O Alto da Índia, A Farsa de Inês Pereira. Nesse contexto, os autos são peças teatrais curtas, geralmente em verso, que mistura temas religiosos, morais ou satíricos, e foi muito popular na Idade Média e no Renascimento. Perceba, essa transição entre a Idade Média e o Renascimento é justamente esse período literário que nós conhecemos em Portugal como
humanismo, do qual Gil Vicente faz parte. A farsa é um tipo de peça teatral também curta, geralmente cômica, ou seja, engraçada, que apresenta situações exageradas e caricatas para divertir o público e muitas vezes criticar costumes sociais.